Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 6 de outubro de 2023, 26ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Santo do dia, São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos. Ó Mestre da espiritualidade monástica, intercedei pelas atuais e novas vocações de clausura, que seja despertada as almas com o desejo de entrega total ao Senhor Jesus Cristo, pelo poder da intercessão. Quanto aos que vivem no meio do mundo, seja espelho e testemunho de fé e santidade. Amém. São Bruno, intercedei por nós. Grande exemplo de conversão e de fé e de oração na virada do século X para o século XI. São Bruno, intercedei por nós. O salmo responsorial está no Salmo 78. Invadiram vossa herança os fiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas, lançaram aos abutres como pastos os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Esse é o grande apelo do salmista, fazendo memória a um tempo de sofrimento, a um tempo de penúria que Israel sofrera. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. E com este salmo, na proteção da Santíssima Trindade, vamos à reflexão da palavra de hoje, que nós vamos ver a primeira leitura em Baruque. Baruque, capítulo 1, de 15 a 22. Baruque, então, é um profeta do Senhor. Ele, conjunto com Jeremias, ele era tipo secretário do profeta Jeremias, e ele profetizou num tempo de sofrimento de Israel, onde Israel estava vivendo na Babilônia, longe da sua cidade. Nabucodonosor teria destruído o templo e eles estão agora distante do Senhor, sofrendo. E Baruque fala para o povo assim: ao Senhor nosso Deus cabe justiça, enquanto a nós resta-nos corar de vergonha, como acontece no dia de hoje aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, aos nossos reis, nossos príncipes e sacerdotes, aos nossos profetas e aos nossos antepassados, pois pecamos diante do Senhor e lhe desobedecemos, e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, que nos exortava a viver de acordo com os mandamentos que ele pôs sobre os nossos olhos. Então, existe um mandamento, há um mandamento do Senhor, há uma regra para viver no Espírito Santo. Quando as nações, quando homens e mulheres que um dia foram convertidos e receberam como herança a fé dos seus pais, bisavós, avós, aí, por um processo de apostasia, começa a negar a religião, começa a negar a palavra, começa a querer viver uma vida livre do peso da condenação do pecado, este povo entra em colapso. Isso é histórico. Aconteceu também com o povo de Israel. Não ouvimos a sua voz, não ouvimos. E os mandamentos do Senhor nós desprezamos. Os mandamentos que ele pôs sobre os nossos olhos. Olha o que acontece. Desde o dia que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, temos sido desobedientes ao Senhor nosso Deus. Procedemos inconsideravelmente, deixando de ouvir a sua voz. Por isso, perseguem-nos as calamidades, as maldições, furtos. Você não pode sair com o celular, você não pode sair de um banco, você não tem a liberdade, você toda hora é perseguido, vive uma calamidade. É só botar no jornal, agora pela manhã você bota no jornal, é assalto, é morte, perseguição. Então todas essas doenças e tudo que vem pela opção do pecado traz consequência para a vida dos homens. Não foi diferente quando Adão e Eva também rejeitaram o mandamento de Deus, rejeitaram a presença do Senhor.
e nos trouxe até o dia de hoje as consequências do pecado, que é a morte, que é a desgraça, que é a perseguição, que é a angústia e todo o sofrimento, doença para tudo quanto é lado. E ele continua falando, mas não escutamos a voz do Senhor nosso Deus, como vem nas palavras dos profetas que ele nos enviou. E entregamos-nos cada qual a inclinações do perverso do coração, a inclinações humanas, a inclinações meramente prazerosas para a carne, esquecendo-nos que nós somos espírito e filho do Senhor. Então, quando eu faço a opção pela carne, quando eu faço a opção em viver o pecado, eu estou negando Cristo em mim, estou negando a presença de Deus em mim, estou negando o Espírito Santo em mim, para servir os outros, servir a outros deuses e participar o mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Então, em Baruque ele está falando, há consequências para aquele que rejeita o Senhor, para aquele que conhecendo e que já recebeu como herança da fé, né, em Jesus Cristo, e agora se acha com seus 20, 30, 40 anos de idade, mais inteligente do que uma igreja que já perdura 2023 anos, do que um Deus que tem uma relação com os homens por mais de 5.000 anos, mandando mandamento, dirigindo as nações. Não, sou mais inteligente do que esse povo todo. Eu quero prazer. Eu quero agora ser eu. O que importa é minha alegria. O que importa é eu viver, né? Se eu quero pecar em praça pública, isso me agrada, então eu vou fazer. Não importa quantas almas estou conduzindo também ao pecado. É assim que pensa a humanidade, quando as nações estão legislando, tornando lícito, né, pelo menos pela dimensão dos homens, determinados pecados e condutas que contrariam a vontade de Deus para cada um de nós. Não é porque uma Constituição libera isso ou aquilo que eu vou praticar aquele pecado contra a lei do Senhor. Certo, né? As nações são tocadas por homens, por pecadores, e eles, no entendimento jurídico deles, eles acham que isso não é mais pecado, não. Agora isso aí posso tornar legal. Mas existe um outro ordenamento espiritual, existe toda uma obediência espiritual. Independente do Estado, nós somos cristãos e devemos seguir a lei do Senhor. É isso que fala em Baruque, capítulo 1, de 15 a 22. Que Deus tenha piedade, misericórdia e que nos trate segundo o nosso desejo espiritual e não conforme o desejo da nossa carne, porque na busca do prazer incessante e irresponsável nós podemos alcançar o inferno com a prática diária do pecado. Então, que tenhamos esta vontade espiritual de desejo de servir ao Senhor, de nos curvar ao Senhor, como nos alerta Baruque. Também há exemplo de São Bruno, né? A ordem dos cartuchos, virada do século X para o século XI, a igreja precisava de sinais de fé. Muitos estavam realmente abandonando a fé e abraçando a prática imoral do pecado, porque foi a virada dos anos 1000. Como Jesus não voltou, a igreja estava esperando. Aí não voltou Jesus? Então eles se deram à prática de pecado carnais. Sempre o pecado contra o sexto mandamento, que é a castidade. Foi isso a causa que levou à destruição de Sodoma e Gomorra, da Babilônia. Então, tudo isso nós vamos ver agora no Evangelho. Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 13 a 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e se em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo eles teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, o dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, não, tu serás atirado ao inferno.
Quem vos escuta, a mim escuta, falando para os apóstolos. E quem vos rejeita, né, quem rejeita a igreja, quem rejeita os mandamentos, o guardamento, a mim despreza. Despreza diretamente Deus. Mas quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. Assim falou Jesus. Veja, o que aconteceu em Corazim, em Betsaida? O que aconteceu em Sodoma, Gomorra? O que aconteceu em Nínive, em Babilônia, né? Em todas essas regiões, uma afronta ao moral evangélico. Primeiramente, com o pecado contra a castidade. Foi assim que Balaque, o rei, o pagão, o profeta pagão, ensinou àqueles que combatiam contra o povo de Deus a sua fragilidade, indicando que se o povo de Deus, os judeus que estavam migrando, saindo do Egito para a terra prometida, se eles pecassem contra a castidade, aí Deus não teria como proteger aquele povo. E foi assim. No lugar de brigar com arma, flecha, com espada, eles introduziram prostitutas no meio do acampamento do Senhor. E os homens que estavam lá, e também as mulheres, se perverteram no prazer, na luxúria. Assim, a maldição de Balaque, de Balaão, que orientou Balaque, conseguiu uma brecha. Se não fossem os homens de fé determinados na proteção do ordenamento do Senhor, aquela nação seria destruída ali no deserto mesmo, pelo pecado contra a castidade, o sexto mandamento da lei de Deus. Então nós temos que estar muito atentos, porque o prazer, ele é agradável ao homem, o pecado, ele é agradável ao homem, agradável à mulher. Se fosse ruim, ninguém desejaria pecar. Mas nós temos que entender também que além do corpo, da alma, existe uma coisa chamada espírito em nós. E esse espírito clama diariamente a Deus: papai, cuida de mim. Ele clama diretamente a Deus: eu tenho sede, eu tenho vontade, eu tenho necessidade de estar com Deus. Então aquele que teme ao Senhor, ele espera na sua morte ser ressuscitado, assim como Jesus Cristo ressuscitou. A premissa daqueles que ressuscitarão, ressuscitar e estar diante de Deus. É isso que nos leva a resistir ao pecado, pois aquele que vive o seu batismo já não é mais um pecador que luta para ser santo, ao contrário, é um santo que luta para não ser pecador. É um santo, é um escolhido, é um separado, que na proteção de Deus vai superando suas dificuldades dia após dia, né? A resistência contra o pecado é uma determinação. Somos frágeis, somos jarro de barros, realmente muito sensíveis ao pecado. Somente pela misericórdia de Deus é que nós nos manteremos firmes no propósito de um dia ir para o céu, de um dia ressuscitar com nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tenha piedade de nós. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. São belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.